Quando o B-25 Mitchell emergiu de uma nuvem espessa, seus motores ressoavam como uma sinfonia de aço, cortando o ar quente e úmido do Atlântico em 31 de julho de 1943. A tripulação a bordo, composta por veteranos da Força Aérea Brasileira, respirava alívio, acreditando que os U-boats alemães já haviam abandonado aquela rota. Porém, a tranquilidade foi abruptamente interrompida por um rugido gutural que ecoou abaixo da superfície. Um submarino alemão surgiu, rompendo a calmaria, e abriu fogo, disparando mais de 20 balas que atingiram a asa direita da aeronave. O pânico tomou conta, mas havia algo mais profundo, um instinto de sobrevivência que faria o piloto e sua equipe lutarem até o fim. O estado emocional do piloto era uma mistura de medo e determinação. A cabine, antes repleta de risadas e camaradagem, agora estava impregnada com o cheiro de pólvora que queimava e o som estrondoso dos impactos. Ele já havia testemunhado a guerra em toda a sua brutalidade, mas nada se comparava à intensidade daquele momento. A adrenalina pulsava em suas veias, e a respiração rápida e ofegante de seus companheiros ecoava em seus ouvidos. A situação estava prestes a se transformar em um combate mortal. Ele sabia que não poderia recuar. A missão era clara. Com a asa comprometida e instrumentos falhando, a única opção era avançar. A tensão no ar era palpável, como se o destino da tripulação estivesse pendurado na balança, prestes a se inclinar para qualquer lado. Meses antes, o B-25 Mitchell havia sido escolhido para missões de patrulhamento ao longo da costa brasileira. A aeronave, conhecida pela resistência e versatilidade, era uma inovação para a FAB. A tripulação, composta por jovens e experientes, havia se unido em meio a treinos intensos, construindo laços que iam além do profissional. Eles compartilhavam histórias, risos e sonhos, todos imbuídos de um senso de dever inabalável. O calor do sol ardente nas manhãs de treinamento contrastava com a sombra da guerra que se aproximava. Porém, a realidade da guerra se instalava, e os desafios eram constantes. A ameaça dos U-boats tornava cada patrulha um jogo de vida ou morte, uma sombra que pairava sobre cada missão. Desde o início de 1943, a FAB lutava para proteger as costas brasileiras. O aumento dos ataques de submarinos inimigos significava que a pressão estava em alta. A tripulação do B-25 havia enfrentado situações semelhantes antes, mas nunca com tanta intensidade. A ansiedade crescia a cada patrulha, e cada olhar trocado era um lembrete da responsabilidade que pesava sobre seus ombros. As tentativas de comunicação com o comando eram frustrantes e o desespero crescia. Como lidar com um inimigo que se escondia nas profundezas do mar? O céu azul se tornava um campo de batalha, e eles sabiam que a qualquer momento poderiam se deparar com a morte. Enquanto a situação se agravava, a tripulação não tinha escolha a não ser enfrentar seus medos. A cada missão, a tensão aumentava, mas também a determinação. A confiança em seu avião e uns nos outros era a única coisa que os mantinha firmes. A realidade de que nem sempre haveria um final feliz pairava sobre eles, mas a ideia de que poderiam fazer a diferença os incentivava a persistir. O som dos motores se tornava uma canção de coragem, e o olhar resoluto do piloto refletia a vontade indomável de vencer. Naquele dia fatídico, o destino estava prestes a se revelar, e a história do B-25 e sua tripulação estava prestes a ser escrita nas páginas da bravura. Meses antes daquela missão fatídica, o B-25 Mitchell havia sido escolhido como uma solução para um problema crescente. Desde o início de 1943, a Marinha Alemã intensificava seus ataques nas costas do Brasil, utilizando submarinos U-boat para afundar navios mercantes e enfraquecer a economia local. A pressão sobre a Força Aérea Brasileira aumentava a cada dia,
e a necessidade de proteger as águas brasileiras se tornava uma questão de urgência nacional. A escolha do B-25 era um passo estratégico. Essa aeronave, conhecida por sua robustez e capacidade de realizar bombardeios de precisão, oferecia uma nova esperança para a FAB. A tripulação do B-25, composta por um grupo heterogêneo de jovens e veteranos, começou a se formar em meio a treinos intensos em bases aéreas. Dentre eles estava o piloto, um homem que, apesar da pouca idade, já carregava experiências que o tornavam respeitado entre os colegas. Ele sabia que aqueles momentos de camaradagem não durariam para sempre. O treinamento estava longe de ser um simples passatempo. Cada voo era uma preparação para o que estava por vir. Uma corrida contra a própria incerteza da guerra. Durante os treinos, eram comuns risos e brincadeiras. Mas também havia um peso crescente nas conversas. Os integrantes da tripulação compartilhavam histórias de amigos perdidos e de batalhas travadas, criando laços que iam além do profissional. A camaradagem construída era uma mistura de risos e um senso coletivo de dever. O calor do sol nas manhãs de treinamento refletia a determinação deles em proteger o país, enquanto as sombras da guerra se aproximavam inexoravelmente. A situação começou a se tornar crítica. Informações sobre ataques de U-boats em áreas próximas foram se acumulando, e a FAB precisou intensificar as patrulhas. A confiança na equipe e na aeronave era o que mantinha os ânimos elevados. Mas a pressão era quase insuportável. Em uma das missões, a tripulação avistou um navio mercante sendo atacado. O pânico tomou conta ao perceberem que não poderiam chegar a tempo. Aquela imagem de desespero os assombraria. O que poderiam fazer contra um inimigo que se escondia nas profundezas do mar, invisível e traiçoeiro? As tentativas de comunicação com o comando eram frustrantes. As horas passavam e as mensagens de socorro se tornavam cada vez mais frequentes. A incerteza pairava sobre a equipe. Cada patrulha se transformava em um jogo de vida ou morte. A ansiedade crescia e a realidade se tornava clara. Nem todos voltariam para casa. Era uma luta constante contra o medo, uma batalha que exigia não apenas habilidades técnicas, mas também coragem inabalável. Nos dias que se seguiram, a equipe do B-25 se preparou para sua missão mais desafiadora até o momento. A confiança em seu avião e uns nos outros se tornava a única âncora em meio à tempestade de dúvidas. A cada decolagem, o piloto sentia o peso das expectativas, não apenas da FAB, mas de suas famílias e de todos os que acreditavam na vitória. A moral da equipe era alta, mas o medo do desconhecido era palpável. Uma noite, enquanto se preparavam para mais um voo de patrulhamento, o piloto olhou para o céu estrelado e pensou nas probabilidades que enfrentavam. A guerra era imprevisível, e a certeza da sobrevivência não era garantida. Mas, ao mesmo tempo, havia uma chama de esperança que o impulsionava. A ideia de que poderiam fazer a diferença na luta contra os U-boats se tornava um mantra silencioso entre os membros da tripulação. E assim, com a expectativa de mais um dia de patrulha, a tripulação se lançou em direção ao desconhecido, determinados a enfrentar o inimigo e a proteger suas águas. O espírito de camaradagem e a união que haviam construído se tornariam suas maiores armas, enquanto a batalha pela sobrevivência estava prestes a começar. O sol começava a se erguer no horizonte quando o B-25 Mitchell decolou, suas hélices cortando o ar fresco da manhã. O piloto, com o coração acelerado, mantinha os olhos fixos na linha do mar, que se estendia abaixo, um vasto manto azul que escondia perigos inimagináveis. O som dos motores reverberava na cabine, enquanto a tripulação se preparava para o que poderia ser mais uma missão rotineira. Embora todos soubessem que a rotina estava prestes a ser quebrada de forma drástica.
À medida que o avião ganhava altitude, uma sensação de normalidade temporária se instalou. Os membros da tripulação trocavam olhares nervosos, suas expressões refletindo a expectativa e o medo que coexistiam. O ambiente, antes carregado de tensão, agora estava impregnado de uma determinação silenciosa. Eles eram mais do que uma equipe. Eram amigos que compartilhavam o mesmo destino. E a ideia de lutar juntos pela sobrevivência era o que os mantinha firmes. Entretanto, o alarme de combate soou abruptamente, rompendo a calma. Um submarino U-Boat havia sido avistado. O piloto sentiu a adrenalina disparar em seu corpo. O vento e a pressão pareciam aumentar ao seu redor, e o som dos motores tornava-se um rugido que pulsava em sintonia com seu coração. Com um golpe firme no manche, ele mergulhou em direção ao alvo. A cabine se encheu de comandos rápidos e gritos de instruções enquanto a equipe se preparava para a batalha. Os olhos do piloto se fixaram no U-Boat, que agora se destacava contra o azul profundo do oceano. O barco inimigo parecia quase tranquilo, como se não soubesse que a morte estava se aproximando. Ele apertou os lábios e se concentrou. Precisava manter a calma. A missão era clara: afundar aquele submarino. O coração pulsava em sua garganta, mas a experiência o guiava. Ele sabia que o sucesso dependia da precisão e da união da equipe. Ao se aproximar do alvo, a tripulação lançou as cargas de profundidade, um ato que parecia demorar uma eternidade. O momento foi marcado por um silêncio ensurdecedor que envolveu a cabine. A tensão era palpável, como se o tempo tivesse parado. O piloto segurou a respiração enquanto as cargas despencavam e um estrondoso impacto eclodiu quando a primeira explosão submergiu sob a água. A visão do U-Boat balançando e a segunda explosão seguida de um grande jorro de água e óleo eram imagens que se gravariam na memória de todos. Mas essa vitória teve um preço. Com a asa direita do B-25 comprometida e os instrumentos começando a falhar, a sensação de triunfo rapidamente se transformou em desespero. O piloto sentiu a frustração tomando conta de si. Ele sabia que a missão não estava completa até que estivessem seguros em terra. Era voltar ou cair no mar, pensou, lembrando-se de cada treino, de cada conversa que tiveram sobre perseverança e coragem. O pensamento de seus companheiros, de suas famílias, o impulsionava a não desistir. Enquanto ele controlava o avião danificado, o som dos motores falhando ecoava em seus ouvidos, misturando-se ao clamor de seus colegas que se esforçavam para manter a calma. O que antes era um espírito de luta, agora se tornava uma corrida contra o tempo. "Estamos quase lá", murmurou, tentando acalmar a si mesmo e aos outros. O horizonte começou a se delinear e a visão de Natal se aproximava lentamente. Cada milha percorrida era uma vitória, cada movimento do B-25 um testemunho da resiliência da tripulação. A adrenalina pulsava nas veias de todos e a esperança renascia. A costa se tornava mais clara e o piloto sentiu que a luta estava prestes a chegar ao fim. Apesar dos danos, o B-25 ainda voava, e as memórias de camaradagem e perseverança que os uniam se misturavam com o som dos motores, transformando a angústia em foco. A certeza de que estavam um passo mais perto da segurança os motivava a seguir em frente, cada um deles determinado a lutar até o último instante. Enquanto observava a costa se aproximar, o piloto começou a refletir sobre as possibilidades que se abriam. A adrenalina que antes pulsava em suas veias agora era acompanhada por uma mistura de alívio e ansiedade. O que parecia impossível, sobreviver àquele embate brutal, tornava-se uma realidade palpável. Apesar da asa direita comprometida e dos instrumentos falhando, o B-25 ainda voava, mas não sem dificuldades. Ele sabia que a vitória sobre o U-Boat não significava que estavam a salvo. A luta ainda não havia terminado. Os membros da tripulação estavam em silêncio,
cada um imerso em seus próprios pensamentos. O medo do desconhecido ainda pairava sobre eles, mas a camaradagem inabalável os unia. O piloto percebeu que cada um estava disposto a lutar até o fim, e essa determinação acendia uma chama de esperança em seu coração. Se conseguirmos chegar até Natal, teremos feito algo extraordinário, pensou, seus olhos fixos na costa que se delineava. Ele começou a reavaliar a situação. Os instrumentos que ainda funcionavam indicavam que precisavam ajustar a velocidade e a altitude. O B-25, embora danificado, ainda tinha um motor forte o suficiente para levá-los para casa. Ele se lembrou de todas as horas de treinamento, das dificuldades enfrentadas, e a confiança na aeronave deu a ele um novo ânimo. Temos que nos manter firmes, sussurrou para si mesmo. O peso da responsabilidade não era apenas dele, era de toda a tripulação. Eles eram uma equipe e essa unidade lhes dava força. Cada metro que se aproximava da costa parecia uma conquista. O piloto começou a comunicar instruções para a equipe e a colaboração fluiu naturalmente. O ar estava carregado de tensão, mas a determinação iluminava seus rostos. Enquanto os motores rugiam, ele sentiu que a luta pela sobrevivência estava unindo ainda mais aqueles homens, transformando o medo em coragem. Não eram apenas aviadores. Eram irmãos de armas, unidos por um ideal comum. Quando avistaram Natal, um grito de alívio ecoou na cabine. Era um momento de pura euforia misturada com a realidade crua da situação. O piloto sabia que, embora estivessem quase seguros, a descida ainda apresentava desafios. A expectativa no ar era palpável. Ao se aproximar da pista, a adrenalina se transformou em um foco aguçado. Ele controlava a aeronave com precisão, mesmo com o coração ainda pulsando acelerado. As memórias da batalha recente e o cheiro de pólvora ainda pairavam na cabine, relembrando a todos os riscos enfrentados. Finalmente, o B-25 tocou o solo de Natal com um impacto que fez a cabine tremer. Um misto de alívio e exaustão tomou conta da tripulação. Cada um deles sabia que tinham enfrentado desafios inimagináveis e superado as expectativas. O que deveria ter sido apenas mais um dia em patrulha se tornara uma história de bravura e resiliência. O piloto respirou fundo, percebendo que, apesar das dificuldades, haviam conquistado não apenas a sobrevivência, mas também uma nova perspectiva sobre a luta. No momento em que os motores silenciaram, aplausos e gritos de alegria reverberaram pela pista. Havia um reconhecimento do que haviam realizado. Não apenas um ataque a um submarino, mas uma representação do espírito humano contra a adversidade. Eles eram mais do que uma tripulação de um B-25. Eram heróis que se levantaram em um momento de desespero, mostrando que, mesmo nas situações mais sombrias, a coragem e a determinação podem prevalecer. Após o pouso, a atmosfera na base de Natal estava carregada de emoção. A tripulação do B-25 Mitchell saiu da aeronave, suas pernas tremendo não apenas pelo alívio, mas também pela adrenalina que ainda corria em seus corpos. Amigos e outros membros da Força Aérea se reuniram ao redor, oferecendo aplausos e palavras de congratulação. A sensação de camaradagem era palpável, e a equipe sentiu que, apesar do que haviam enfrentado, estavam todos juntos nessa luta. O piloto se afastou um pouco do grupo, observando a cena com um misto de gratidão e introspecção. A lembrança do combate ainda estava fresca em sua mente. Ele não conseguia se desvencilhar da imagem do U-Boat explodindo sob as cargas de profundidade que lançara. Era uma vitória, sem dúvida, mas também um lembrete sombrio do que a guerra exigia. Estávamos a ponto de perder tudo, pensou, absorvendo a gravidade da situação. A equipe se reuniu em um canto, onde puderam se abraçar e compartilhar suas emoções.
O copiloto, visivelmente emocionado, mencionou a sensação de impotência enquanto viam os primeiros sinais de ataque. "Acho que nunca vou esquecer aquele momento", disse a voz embargada. O engenheiro de voo assentiu, acrescentando: "Mas conseguimos, apesar de tudo. Vamos lembrar disso para sempre." As palavras ecoaram em todos ali, e eles sabiam que o que tinham feito naquela missão se tornaria parte de suas histórias e legados pessoais. Após a recepção calorosa, a equipe foi levada a uma sala de briefing, onde os comandantes esperavam. A atmosfera era diferente agora. Havia um reconhecimento coletivo do que haviam realizado. Não era apenas um simples ataque a um submarino, mas uma declaração de coragem e resiliência. O comandante da base parou e, olhando nos olhos de cada membro da tripulação, declarou: "O que vocês fizeram hoje não foi apenas uma missão, foi um ato de bravura que inspirará muitos." O piloto sentiu um calor invadir seu peito. Aquela não era apenas uma vitória pessoal, mas uma vitória para todos que lutavam. Ele ouviu os outros membros da tripulação compartilharem suas experiências, cada relato trazendo à tona novas emoções. As histórias dos momentos de pânico e da decisão de atacar o U-Boat ressoaram como um eco de força e determinação. Ainda assim, havia um peso que não poderia ser ignorado. Durante a conversa, o piloto lembrou-se de seus camaradas que não tinham retornado de outras missões. Cada vitória vinha com um custo e a guerra não mostrava clemência. "Devemos sempre lembrar dos que deram suas vidas", disse ele, quebrando o silêncio que se formara. Os outros concordaram, reconhecendo que a memória dos caídos era o que tornava suas vitórias mais significativas. Após o briefing, a tripulação se dispersou, mas o piloto decidiu que precisava de um momento a sós. Ele se afastou da base e caminhou em direção à beira-mar. O som das ondas quebrando na praia era calmante e ele olhou para o horizonte, onde o céu se encontrava com o mar. Era um lugar de reflexão, um espaço onde ele podia começar a processar tudo o que havia acontecido. Enquanto observava as ondas, ele se lembrou de todas as histórias compartilhadas, dos laços formados e das promessas feitas uns aos outros. Aquela missão não apenas testou suas habilidades, mas também solidificou uma conexão que duraria por toda a vida. Com um suspiro profundo, ele finalmente sentiu que, apesar das dificuldades e da dor, o espírito humano poderia prevalecer. A guerra poderia levar muito, mas não poderia destruir a determinação e a coragem que aquele grupo de homens havia demonstrado juntos. Ela havia os transformado em algo maior. Nos dias que se seguiram à missão, o clima na base de Natal era um misto de celebração e apreensão. Embora a tripulação do B-25 tivesse recebido louvores por sua bravura, a realidade da guerra ainda se impunha sobre todos. O comandante da base convocou uma reunião para discutir os desafios que a FAB ainda enfrentava e as táticas que precisavam ser ajustadas. A euforia inicial começou a esmorecer à medida que a gravidade da situação se tornava mais evidente. Durante a reunião, os oficiais enfatizaram a importância de manter a vigilância. O aumento dos ataques de submarinos inimigos indicava que os U-Boats não haviam desistido de suas campanhas. Havia tensão no ar. Os rostos dos comandantes eram sérios e as vozes se elevavam em discussões acaloradas sobre estratégias e logística. O piloto sentiu o peso da responsabilidade crescer. Após a vitória, a expectativa era alta, mas ele sabia que a bravura não era suficiente. Era preciso enfrentar a realidade dura e fria da guerra. A equipe do B-25, ainda marcada pela experiência visceral da missão, se reuniu em um canto da sala. A conversa era mista, alívio por terem retornado, mas a preocupação com as próximas missões. O copiloto expressou sua frustração com a falta de comunicação do comando. A cada dia,
A situação parece piorar e estamos sendo enviados ao combate sem informações adequadas, disse ele, a voz carregada de emoção. Os outros membros assentiram, sentindo o mesmo descontentamento. A camaradagem que haviam construído agora era misturada com uma ansiedade palpável. O engenheiro de voo também levantou questões logísticas. Precisamos de equipamentos melhores e de um sistema de aviso mais eficiente sobre os movimentos inimigos, sugeriu. As palavras ecoaram entre eles. As dificuldades práticas que enfrentavam eram um lembrete de que, mesmo após uma vitória, a luta não terminava. O que deveria ser um momento de celebração se tornava uma discussão sobre sobrevivência e adaptação. A conexão entre os membros da equipe, no entanto, se tornava mais forte. Eles decidiram que não iriam permitir que a frustração os dominasse. A camaradagem que existia entre eles era uma força poderosa. Juntos, poderiam encontrar formas de lidar com os desafios. O piloto lembrou-se das conversas que tiveram sobre perseverança e adaptações em tempos de crise. Precisamos nos concentrar no que podemos controlar, disse ele, tentando infundir um senso de propósito entre eles. Naquela noite, enquanto observava as estrelas a partir de seu dormitório, o piloto refletiu sobre o custo da guerra. Ele pensou nos camaradas da equipe que haviam perdido em missões anteriores e como cada vitória também trazia consigo a dor da perda. O peso da responsabilidade era enorme, mas ele sabia que o apoio mútuo poderia ajudar a carregar essa carga. A ideia de que ainda havia muito a fazer e que cada patrulha poderia ser sua última o mantinha alerta e focado. Nos dias seguintes, os treinos se intensificaram. A equipe começou a se reunir com mais frequência, não apenas para treinar, mas para discutir suas preocupações e compartilhar estratégias de sobrevivência. Eles se tornaram um grupo coeso, levando em conta as ideias de cada um. O sentimento de união se tornava uma força motriz que ajudava a superar a incerteza. No entanto, as tensões aumentavam à medida que os U-Boats continuavam a atacar. A guerra não dava trégua e cada missão se tornava uma nova luta pela vida. O piloto sabia que os desafios estavam longe de terminar, mas a determinação da equipe era um alicerce sólido. Eles se uniram para enfrentar o que viesse a seguir, prontos para lutar novamente, firmes na crença de que, juntos, poderiam superar qualquer adversidade. O tempo passou e a missão que antes parecia um marco monumental, agora se tornava uma parte integrante da rotina da Força Aérea Brasileira. A tripulação do B-25 Mitchell, agora conhecida por sua bravura, continuava a patrulhar as águas do Atlântico, enfrentando os desafios diários com uma determinação renovada. A história do ataque ao U-Boat se espalhou, inspirando outros aviadores e alimentando um espírito de camaradagem que se estendia para além de sua equipe. Enquanto isso, o piloto não conseguia esquecer o custo da guerra. Ele sabia que a luta estava longe de acabar e que a cada missão corria o risco de perder mais camaradas. Apesar das vitórias, a sombra da perda sempre pairava. Um dia, enquanto revisava relatórios de missões anteriores, ele se deparou com os nomes de colegas que não retornaram. Cada um deles representava não apenas um amigo, mas uma parte de sua história. O peso de suas ausências tornava-se um lembrete constante do que estavam enfrentando. Em meio a esse clima de incerteza, a Força Aérea recebeu novas ordens. As missões estavam prestes a ser intensificadas e a equipe do B-25 seria responsável por uma nova série de patrulhas em águas mais profundas, onde os U-Boats eram mais ativos. O comandante da base convocou a tripulação para uma reunião e o ar estava carregado de expectativa. Estamos prestes a entrar na fase mais crítica da guerra. Vocês já provaram que são capazes, mas agora precisamos de toda a nossa coragem. O inimigo está em nosso alcance e precisamos enfrentar isso de frente.
anunciou ele. O piloto sentiu um frio na espinha. A responsabilidade estava crescendo, e ele sabia que a próxima missão poderia ser a mais desafiadora que já tinham enfrentado. No entanto, era também uma oportunidade para provar que estavam prontos para qualquer adversidade. Nós somos uma equipe, ele lembrou a todos. O que conseguimos até agora é um sinal do que podemos alcançar juntos. As palavras pareceram acender uma chama de determinação entre a tripulação, e a camaradagem que haviam cultivado se tornava um alicerce sólido. Na noite anterior à nova missão, os membros da equipe se reuniram em um pequeno acampamento perto da praia. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam intensamente. Eles compartilharam histórias de suas vidas antes da guerra, rindo e lembrando que, apesar das dificuldades, eram mais do que apenas soldados. Eram homens com sonhos, esperanças e um futuro a ser construído. O piloto, observando a camaradagem se desenrolar, sentiu uma onda de gratidão. Aquela união era o que os tornava especiais. Na manhã da missão, o B-25 decolou sob um céu ensolarado, mas a tensão era palpável. O piloto estava ciente de que cada missão poderia ser a última, mas a determinação de sua equipe o impulsionava. Eles voaram em formação, a aerodinâmica do avião refletindo a unidade que haviam construído. Com a costa desaparecendo atrás deles, um sentimento de propósito encheu o ar. Quando avistaram um novo ponto de ataque, a adrenalina disparou. O piloto sabia que os U-boats estavam lá, escondidos nas profundezas do mar. A tripulação se preparou, cada um em sua posição, prontos para enfrentar o que viesse. O som do motor se confundia com o batimento acelerado de seus corações, e a cabine estava repleta de um silêncio tenso, quebrado apenas por ordens e instruções rápidas. Ao se aproximarem do alvo, o piloto lembrou das palavras de seus camaradas. Juntos, somos mais fortes. Com essa ideia em mente, ele direcionou o B-25 em direção ao U-boat, determinado a não deixar que a guerra os derrotasse. O que quer que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos, como irmãos de armas. E assim, com coragem renovada, eles se lançaram mais uma vez na batalha, prontos para lutar por suas vidas e por aqueles que haviam lutado antes deles.